E depois lá no grupo eu compartilho com vocês a gravação, caso fique alguma dúvida. E para aqueles que não conseguiram estar com a gente aqui ao vivo, poderem assistir depois, tá bom? Então a ideia da gente ter esse encontro é trazer para vocês o que é a meditação, né? E como colocá-la ela na rotina. Então, inicialmente era para ser algo muito introdutório, né? Para quem realmente nunca tinha praticado ou desconhece totalmente, mas eu vi que formou-se um grupo entre nós que estamos aqui, os outros participantes que estão lá no nosso grupo do WhatsApp, formou-se um grupo bastante heterogêneo, né? Então temos algumas pessoas que estão começando a praticar, algumas pessoas que não tiveram contato com nenhum tipo de meditação e alguns praticantes já bem experientes. Então eu vou focar muito na gente entender da onde vem a meditação, o que ela pode significar. Talvez seja um pouco repetitivo, né, para vocês que já estão praticando, mas mais importante do que entender da onde vem, ou porquê, ou como, é importante que a gente acolha esse hábito, né, na nossa vida e faça disso uma rotina, porque a repetição é a consistência que vai nos trazendo um desenvolvimento através da meditação. É muito bom a gente meditar com um grupo, a gente tem uma professora que nos guia, isso é importante para sempre, mesmo quando a meditação já é algo rotineiro, mas o grande poder que a gente tem é a gente conseguir construir a nossa meditação, é a gente saber escolher qual meditação fazer, quando fazer, a gente conseguir encontrar em todas essas ferramentas aquilo que nos traz um benefício para o momento que a gente está vivendo. Então a ideia é ajudar vocês muito na prática, ajudar vocês a construir essa rotina. E, então eu vou ser bem simplista, bem direta, bem prática, para a gente colocar na rotina isso que a gente já está experimentando juntos, né, praticando juntos. Então antes da gente começar, convido vocês a sentarem confortavelmente para a gente fazer o mantra de conexão. Para quem está começando, esse é um mantra que a gente faz sempre, todas as práticas, seja de yoga, seja de meditação, nesse caso aqui honrando a tradição, a gente sempre abre o nosso espaço de conexão com a egrégora e com a gente mesmo através do Ad Mantra. Então vamos unir as nossas mãos em frente ao peito, fechar os nossos olhos, respira profundo algumas vezes, sentindo a respiração, percebendo você mesmo, se conectando com a tua intenção, soltando os seus pensamentos, relaxando na sua presença, para se abrir para a prática, para se abrir para o conhecimento, para as oportunidades que eles podem te trazer. Inspira profundo, exala. Inspiramos juntos para entoar. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inspira profundo e exala, solta as mãos, relaxa confortavelmente os seus braços. Então a gente vai começar. Eu vou compartilhar com vocês primeiro qual que é a nossa ideia da estrutura aqui dos nossos encontros, como que a gente vai conduzir. Deixa eu me apresentar para você, Marne, você não me conhece ainda, acredito.
Meu nome é Patrícia, eu sou professora de Kundalini Yoga e aqui no nosso grupo tem uma série de alunos que já estão com a gente, então até às vezes me sinto já dando continuidade a uma conversa que já foi aberta, mas vou falar especialmente para você. Sou professora de Kundalini já há 4 anos, Kundalini Yoga. É uma linhagem muito tradicional, que traz muito conhecimento, obviamente, milenar do yoga, né? Mas que veio para o Ocidente já há 50 anos, com um professor muito aberto, né, a viabilizar o acesso desse conhecimento para todas as pessoas. Então, é uma linhagem muito acessível, muito adaptável, uma série de variações e ajustes para que todas as pessoas possam se beneficiar, né, do yoga. Dentro do yoga é muito importante a meditação, a autoconsciência. E no Kundalini Yoga, particularmente, a gente tem uma série muito grande de meditações, né, que a gente pode acomodar de acordo com o momento que a gente está vivendo, com a nossa necessidade, com a nossa disponibilidade. E desde que eu comecei a dar aula, as situações se apresentaram, algumas eu construí, mas eu sempre segui muito numa pegada meio de tradutora, assim, né? Então eu venho trazendo de diversas maneiras uma facilitação para isso chegar às pessoas mais comuns, às pessoas que nunca meditaram, às pessoas que não têm afinidade com esse perfil mais oriental. E é algo que me beneficiou tanto que eu fico sempre tentando colocar isso de maneiras acessíveis para as pessoas, né? Então eu espero que eu consiga viabilizar para vocês algo que fez tão bem para mim. Hoje eu sinto que eu entendo que eu posso construir isso, espero que vocês possam também. Então a gente hoje vai fazer o seguinte, a gente vai começar muito prático, né? Vamos olhar hoje de uma maneira muito pragmática para a meditação e entender a postura. Então, como que a gente se senta quando a gente vai meditar? Precisa sentar no chão? Posso ir na cadeira? Tenho dor nas costas? O que eu faço? Onde meditar? Quando meditar? Por quanto tempo meditar? Como que se medita, afinal? Né? Então, existem várias linhagens, existem várias maneiras de você fazer isso. E algumas que têm uma técnica muito sofisticada, que é o caso do Kundalini Yoga, às vezes tem muitos detalhes, parece algo muito difícil, algo que não se pode fazer sem o professor estar conduzindo, e a ideia é a gente desmistificar isso, né? E construir organizar essa rotina de meditação para que cada um possa, quando resolver, como resolver dentro da sua agenda, encontrar maneira de viabilizar a meditação. Pegar lá as instruções daquela meditação e saber como se colocar e como incluir isso na sua agenda. Durante a semana a gente vai fazer uma prática, então, vou trazer uma proposta de meditação para a gente ficar fazendo durante a semana. E aí eu vou estar então lá no grupo disponível para conversar, para responder, para compartilhar o que vier aparecendo de dúvida, né, ou de oportunidade. E no segundo encontro, então a gente já tem essa experiência, a gente já tem, cada um já vai ter algumas sensações, já vai ter algum ponto de vista, já vai ter experimentado como que é, o que aconteceu de difícil, o que aconteceu de diferente, de inesperado. Então, nesse momento, a gente pode parar um pouquinho para falar sobre isso, para entender algumas coisas que aconteceram durante a semana. E aí a gente vai um pouquinho mais fundo em algumas teorias, né? Entender o que é a mente, o que do Kundalini Yoga vem para a meditação que a gente pratica, quais são os estágios da mente meditativa e alguns recursos que a gente usa. Então, o que é um drishti, o que é um mudra, por que a gente fala mantra, que diferença faz numa meditação se eu olhar na ponta do nariz e por que eu estou olhando para a ponta do nariz e não para o ponto entre as sobrancelhas, por que eu seguro o dedo assim e na outra assim. Aí a gente vai nesse segundo momento para a parte um pouco mais técnica, né? Para a gente se aprofundar um pouco na contextualização do que a gente está fazendo, como a gente está fazendo. Então começamos com o prático e depois a gente vai um pouco mais para a teoria. Então hoje é bem como fazer, tá bem? Eu vou deixar o microfone de vocês desligado para não ter interferência, mas vocês podem, se tiver alguma dúvida, em qualquer momento
me chamar. Tem uma mãozinha aqui que o Zoom permite que vocês acessem através ali do chat. Você levanta uma mãozinha, eu posso ver que tem alguém me chamando, tá bom? Daí eu posso abrir o microfone de vocês. Ou, se preferirem, pode até me chamar no WhatsApp, tá bom? Eu tô com o telefone aqui e eu vejo. E, de qualquer maneira, no final, eu abro o microfone de todos. Se preferirem também guardar alguma questão para trazerem para a gente conversar no final, pode ser também, tá bom? Então, primeira coisa para a gente começar a se relacionar com a meditação, ou refinar, no caso de quem já está meditando, é a questão da postura. Para gente que está acostumado a sentar em cadeiras, desde que a gente é pequenininho, quando a gente olha aquele clichê do meditador sentado no chão, pernas cruzadas, solas dos pés para cima, parece algo muito difícil, e é mesmo, né? E muitas vezes é o que nos afasta da experiência de meditação, porque parece algo que não é acessível para a gente. Essa postura que a gente chama de lótus, ela existe uma razão, existe uma contextualização, existe um efeito físico e energético de você se colocar com as solas dos pés para cima. Então, o lótus é assim. Se você tem uma estátua de Buda, talvez ele esteja nessa postura. Uma perna fica aqui com a sola para cima e a outra por cima com a sola para cima. O que acontece nessa postura? A gente, automaticamente, quando entra nessa postura, você faz uma trava aqui na base da sua coluna. Isso afeta totalmente o teu alinhamento e a maneira como você está ajustada aqui no teu tronco, no peito, na cabeça. Existe uma questão também energética dos elementos, quando você inverte o contato da terra para cima e coloca essa área de contato com a terra em contato com o ar direcionado para o infinito. Então, a postura de lótus não é aleatória. Existe um motivo porque ela é postura clichê, vamos dizer assim, de meditação. Mas ela é muito difícil para quem está começando. Ela pode machucar os seus joelhos se você forçar. E apesar dela trazer alguns benefícios, vamos dizer assim, ela facilitar um aprofundamento muito grande na meditação, não é necessário de maneira alguma que você se sujeite a tentar entrar numa postura assim para que você possa meditar. Então, o que eu falo sempre sobre a nossa postura de meditação? Existe o lótus completo, sim, mas não é isso que a gente busca, principalmente quando estamos começando. O que a gente vai buscar é equilíbrio e conforto. Então, a coluna ela é muito importante na tua experiência de meditação. A gente quer sempre mantê-la longa. Idealmente, o peito sempre aberto. Para o seu peito ficar aberto, você tem que encaixar bem o seu abdômen e soltar os ombros para trás. Isso a gente pode fazer em qualquer circunstância, independente da tua condição física. Pode ser sentada no chão, se você puder. Pode ser até sentada numa cadeira, se é o que você consegue fazer. Então, o que você vai olhar sempre é isso, alongar a sua coluna, a gente vai buscar soltar os ombros para trás e acomodar bem o seu abdômen. Para isso, você usa os recursos que você sentir que é necessário. Cada corpo tem uma história, né? Então, para algumas pessoas, a dificuldade pode estar no lombar. Talvez o seu abdômen seja uma região um pouco mais enfraquecida, a musculatura dessa região. Então, vai pesar a sua lombar. Talvez você seja um corredor, tenha muita força nas pernas. Então, a tendência é que os seus joelhos fiquem levantados. Isso é algo que você precisa observar, perceber o seu corpo e buscar os recursos que forem necessários para te acomodar. Então, uma dica inicial para você sentar no chão é sentar em cima de uma almofada, bem na beiradinha. Então, você coloca a almofada atrás, não senta necessariamente em cima. Você senta assim mais na beiradinha, quase caindo, e aí você pode cruzar as pernas. Essa é a primeira dica, apoia só o comecinho aqui. O fato de você elevar o seu quadril aponta os seus joelhos para baixo. Então, isso te dá mais conforto aqui nas suas pernas. Mas talvez isso não aconteça com você. Então, você pode querer sentar em cima mesmo, não tem problema.
Se os seus joelhos levantam muito do chão, você pode enrolar uma cobertinha ou até colocar uma outra almofada aqui embaixo dos joelhos. Talvez você queira se elevar mais do que a almofada e colocar um banquinho, um bloco de yoga. Isso é algo que a gente tem uma orientação primeira, que seria você levantar o quadril, mas que somente a descoberta de qual é a melhor postura você que faz. Observando, sentindo e tendo um pouquinho de paciência também, porque talvez você vai sentar numa postura que parece confortável e quando você começa a meditar, passou 3 minutos, 5 minutos, começa a abrir as costas, já não está mais tão confortável, ou você vê que os ombros estão caindo, começa a espremer o coração. Então, na próxima, você faz um ajuste diferente. E tem um pouquinho de resiliência, porque o teu corpo também vai se adaptando, né? Ele vai percebendo, vai aprendendo que aquela postura é algo que ele precisa se acomodar. É isso que ele vai fazer, ele vai se acomodar. Então, se você estiver sentado no chão agora, você pode experimentar esses instantes, vamos fazer juntos como é que está a sua postura. Se você é uma pessoa que prefere meditar sentada, lembra de colocar os pés no chão. Então, a gente quer acomodar bem a planta dos pés no chão. Se a cadeira for muito alta, você pode apoiar de uma maneira os seus pés. E se a sua coluna não fica bem reta, você pode colocar um rolinho aqui atrás da altura da sua lombar, quando você estiver sentada na cadeira. Então, onde você estiver aí, fecha um pouquinho os seus olhos. Vamos tentar observar. Esse é um exercício que você vai fazer de novo e de novo, conhecendo o teu corpo, encontrando a sua melhor postura. Mas eu vou dar uma breve... vou guiá-los brevemente a alguns pontos chaves para você fazer essa observação. O primeiro ponto que a gente vai observar são as pernas. Percebe como estão as suas coxas e os seus joelhos. Nós queremos relaxar as coxas, descontrair completamente a musculatura das pernas. E ter os joelhos bem confortáveis. Então percebe, se você, na postura que você está contraindo as suas coxas, não é possível relaxá-las e permanecer estável, talvez você possa buscar um suporte para colocar abaixo delas ou dos seus joelhos. Percebe como estão os seus joelhos? Talvez você possa elevar um pouco o seu quadril, se ele estiver desconfortável, ou mudar a maneira como você está cruzando as pernas. Então, observa a sua pelve e o seu quadril. As coxas agora estão bem relaxadas. E o peso do corpo ele vai se soltar sobre os isquios no chão, esses ossinhos que ficam em contato com o chão. Teu baixo abdômen ele está levemente para dentro, bem encaixadinho na tua pelve. E isso sustenta a tua coluna. Uma vez que o quadril está bem posicionado, abdômen encaixado, então você observa o seu peito. No yoga, na meditação, a gente quer sempre dar espaço para o coração. Então, o coração fica lá na frente e os ombros soltam para trás. Você pode fazer um círculo com os seus ombros, empurrando ele para frente, para cima, e depois soltando atrás, encaixando. Os cotovelos puxam o peso dos ombros para baixo, sempre para trás. Percebe que para manter o seu peito aberto e os ombros relaxados, o seu abdômen tem que estar bem engajado. Ele está firme. Ele não se projeta à frente. Preserva, respeita a curvatura natural da sua coluna e alonga ela para cima. Veja que não é uma postura totalmente relaxada. Principalmente no começo, você participa da construção dessa postura para sentir esse peito aberto e essa coluna bem longa. E finalmente a cabeça. É uma continuidade da sua coluna, do seu tronco. O queixo vem levemente para dentro. Nós não queremos baixar a cabeça nem elevar o nariz lá para cima. Você está olhando para frente,
mas o queixo vem levemente para trás. Não precisa forçar muito, só o suficiente para sentir um leve alongamento aqui na sua cervical. Essa é a sua postura. Talvez ela esteja exigindo um pequeno esforço nesse começo. Participa desse esforço, coloca a tua energia nessa sustentação para que você vá desenvolvendo. Mas lembra sempre que a meditação não é para ser sofrimento. Se você precisa de um suporte, de algum recurso para te sustentar, para viabilizar esse teu conforto, faça isso, busque esse recurso. Talvez seja uma alternativa para você se manter sentado no chão, mas encostado com as costas na parede no primeiro momento. Tá tudo certo. Aos poucos você vai identificando qual é a tua postura e como você pode trazer recursos externos para alinhá-la cada vez melhor e gradualmente vai construindo uma maneira mais fácil de se relacionar com ela. Respira profundo uns instantes, interiorizando, reconhecendo essa sua postura, ensinando a sua mente a recuperá-la quando ela se desconstruir na tua prática meditativa. Percebendo como você se sente nela. Qual é a sensação de ter o peito aberto lá na frente? Qual é a sensação de estar elevado, com a coluna bem longa? Qual é a sensação de soltar os ombros para trás, relaxar a tensão do pescoço? Inspira profundo e exala, abrindo os olhos, se possível mantendo essa postura durante toda aqui a nossa conversa. Aproveite essa oportunidade para fazer esse exercício e observar como você se sente enquanto a gente está aqui. E aí a gente vai para o segundo ponto, que é onde meditar. Qual é um bom lugar para você ter na sua casa, no seu escritório, enfim, onde você escolher meditar. A postura é o primeiro guia do que você precisa ter nesse canto, né? Então, se você sabe que você vai usar uma cadeira e a cadeira que você se acomoda bem é aquela, então o seu canto vai ser aquele que tem essa cadeira, ou que tem espaço para você levar essa cadeira quando você for meditar. Se você usa uma almofada, se você usa os cobertorzinhos enrolados, existe um local ideal, né, para a gente meditar. Se você tiver um cantinho que vai ser só de meditação, se você pode colocar lá seu tapete, criar um altarzinho com alguma imagem que você admira. No caso de você estar fazendo a prática, talvez com algum professor online que já tem lá a sua conexão boa com a internet, enfim. Trazer os recursos para esse lugar facilita que você cultive aquele espaço, né? Se você tem um espaço que você pode ter exclusivamente para isso, é o ideal, obviamente, né? Na Índia, por exemplo, é muito comum que as casas, que elas podem, obviamente não são todas, tenham um cômodo específico que fica fechado e que é somente para a prática de meditação diária. Nesse lugar, você já condiciona a sua mente a mudar de estado quando você entra, né? Então é como quando você vai para o quarto. Se você só dorme no seu quarto, se você não vê televisão, não tem outro tipo de movimento, quando você entra no seu quarto, sua mente já sabe, ela já está programada para naquele ambiente entrar num estado de relaxamento. E o espaço de meditação é a mesma coisa. Para a maioria das pessoas não é possível construir um espaço exclusivo para isso, né? Mas você pode compartilhá-lo com outro ambiente. Pode ser um cantinho no seu quarto, pode ser
uma mesinha lateral na sua sala, que é onde você se coloca à frente. Eu digo que não existe onde você não pode meditar, porque a meditação não está fora, ela vem de dentro. Mas principalmente quando a gente está cultivando o hábito, e essa questão da gente colocar na rotina é muito do construir o hábito. Nós temos o hábito de não meditar, então nós queremos, por uma razão ou outra, incutir um hábito diferente. Então a gente tem que ter iniciativas que nos facilitem. Se você se propor a meditar em qualquer horário, em qualquer lugar, vai ser muito mais difícil. Então esse cantinho é bom que você faça sempre a meditação nesse mesmo cantinho. Que você tenha alguma referência, que você tenha algo que se conectar. Quando você senta na frente de uma imagem, eu tenho aqui, por exemplo, a Nanda Ma, ela é uma referência para mim. Então ela está aqui, ela para mim é uma é um modelo, vamos dizer assim. Eu já sei que estar perto dela, ainda que uma representação, né, de uma imagem, já me traz uma contextualização diferente. Então escolha dentro da tua possibilidade o seu lugar, demarque ele com seus incensos, com as suas velas, com o seu tapete e preferencialmente medite sempre no mesmo lugar. Isso vai te ajudar a construir a energia também, ela vai ficar, a energia que a gente cria, a frequência que a gente cria na meditação fica impregnada na matéria também que está nesse ambiente e ela vai ser a maneira de você conduzir a sua mente, vai facilitar. A segunda coisa é quando meditar. A meditação, quando não muda muito, né? É algo bem parecido com como. Quando meditar é quando é possível. Então, quando eu me proponho a trazer para vocês a proposta de construir a sua própria rotina, aí fica a responsabilidade, né, de cada um de tomar essas decisões, de ter essa iniciativa. Existe um horário mais adequado, mais indicado, né, pela filosofia yogi, que é 2 horas antes do sol nascer. Então a gente chama esse horário de Amrit Vela. É um horário que ainda está escuro, obviamente, que a cidade está silenciosa, principalmente para a gente, né, que mora na cidade, que as pessoas ainda não estão movendo a sua energia de trabalho, as mentes estão repousando. Então, por diversas razões, existe uma questão também da posição, da angulação do Sol em relação à Terra, que nos coloca num estado de mais facilidade de meditação. É mais fácil você meditar nesse horário. Existe também o aspecto pessoal, né? Então, antes de você ir para a vida, você se prepara. Como a gente se prepara para um evento. Você se arruma, você se veste, você se coloca num contexto adequado para vivenciar aquele evento, né? E a meditação, antes de você começar a viver, vamos dizer assim, ela te prepara, ela te equaliza, né, a sua mente. Então, quando você vai para as suas experiências diárias, quando você vai acordar o seu filho, quando você vai para o trabalho, quando você vai tomar decisões, você já está num estado mental diferente. É algo que se constrói, é algo gradual, mas é algo muito perceptível, assim, né? Então, se você tem a opção, medite de manhã cedo, não precisa ser tão cedo, mas medite antes de você ir para a sua vida diária. Se você está disposto a fazer uma mudança na sua vida para acomodar, a minha sugestão é essa. Acorde, sei lá, 20 minutos mais cedo, faça sua meditação antes de você ir para a vida. Se puder, antes do sol nascer, o Arreguru, melhor ainda. Mas, de novo, não existe momento em que você não pode meditar, né? Qualquer momento é propício. Então, se amanhã, por qualquer razão, não é viável, simplesmente você não quer acordar cedo, tá tudo certo também, né? A vida é sua, você que escolhe o seu horário. Escolha, então, um outro horário que fique melhor. Pode ser no horário do almoço, em que você tem um intervalo maior. Às vezes, as empresas dão um intervalo de almoço grande, ou seja, é mais do que suficiente para fazer a refeição, ao invés de ficar tomando um cafezinho, batendo papo, talvez você pode cuidar um pouquinho de você, encaixar isso no horário do almoço, ou talvez você possa fazer isso à noite. O meditar à noite, ele é muito bom para te colocar num estado diferente de sono, e ele também, claro, vai transformando a sua mente. A dificuldade do meditar à noite é que você já está cansado, né? Então esse é um detalhe, assim, de
a meditação é uma prática, como tantas outras, que a gente tem que desenvolver, né? Quando a gente está começando, ou quando a gente está desejando evoluir nela. E sempre é mais difícil se você estiver doente, se você estiver com dor, se você estiver cansado. Eu costumo dizer que quando você se propôs a construir a tua disciplina, você vai desse jeito mesmo. Não falhe, a gente vai falar sobre isso lá na frente. Mas quando você está escolhendo o horário ideal, escolha aquele que você está mais disposto, que você está mais disponível, porque meditar não é relaxar, meditar não é dormir, né? A gente quer estar num estado tal que a gente está presente. Então tá tudo certo se o seu horário de meditação for à noite, se isso for algo viável para você, né? Então lembra que você tem que estar atento e disposto o suficiente para estar presente, né? Às vezes a gente escolhe um horário de muito relaxamento, então você está super cansado, vai meditar à noite, e é gostoso, porque você alivia, porque você se solta, mas na verdade você está fazendo outra coisa. Você está fazendo meio um relaxamento nessa situação, né? Então, em relação ao quando, olhe com cuidado, observe a sua agenda, veja quando você consegue encaixar. A questão do quando, do onde e o que vem depois, que é o por quanto tempo, é importante que você seja muito honesto com você, né? Que você escolhe aquilo que você consegue sustentar. Então, quando a gente fala assim, construir uma rotina de meditação, existe essa palavra que a gente usa que é sadhana. E a gente fala em sadhana como a repetição, né? A sua prática. Mas sadhana, mais do que isso, sadhana significa disciplina. Então, a meditação, ela exige da gente um comprometimento, né? Mas a gente quer se comprometer com aquilo que é possível ser sustentado. Então, quando você escolher o seu espaço, quando você escolher o seu horário, observe com carinho o quanto você, de fato, consegue cumprir, né? Não precisa necessariamente você escolher meditar de manhã super cedo, se isso não é algo tão difícil para você, né? Talvez é melhor começar a meditar na hora do almoço, então. Talvez depois, quando você estiver mais confortável, você muda o horário. Mas seja bem honesto, assim, de construir uma proposta que você vai sustentar. E aí a gente entra para a questão do por quanto tempo, né? Então, meditar, basicamente, quanto mais tempo, melhor, grosseiramente falando, né? Mas nós queremos uma meditação realmente produtiva, vamos dizer assim, que você esteja presente, que você esteja entregue, que você esteja vivenciando aquela experiência. Às vezes, você simplesmente estar sentado, estar escutando um mantra, vai ser muito agradável. Mas o grande efeito, o grande impacto que aqui essa experiência vai trazer para você é quando você está realmente vivenciando aquilo, quando você está, de novo, né, está presente, está realmente transformando a tua mente, a tua relação com a tua existência. Então, você fazer uma meditação lá de 30 minutos, mas você está o tempo inteiro divagando, pensando em outras coisas, fazendo planos, ou esses 30 minutos estão insuportáveis porque o seu joelho está doendo demais, só quer que aquela coisa acabe, né? Nesse caso, não vale a pena você estender tanto, né? E acho que todos nós que já praticamos, já passamos por essa experiência, né? Você tá lá e daqui a pouco, ai meu Deus, como é que acaba esse negócio? Não aguento mais. Você fica até o final, porque essa foi a tua proposta, né? Eu fico, pelo menos. Mas melhor do que isso é a gente encontrar um limite que é bom pra gente agora, que é sustentável. E a gente gradualmente vai estendendo. Então, a questão dos tempos da meditação, quando você realmente entra num espaço que você está se relacionando com aquele impacto, né, da técnica que você está fazendo, quanto mais tempo você fica, mais se expande, né, o resultado daquilo que você está praticando. 3 minutos, eu diria que é o mínimo, assim, né? Comece com pelo menos 3 minutos. Isso já, se você conseguir ficar 3 minutos dentro de uma técnica realmente presente, praticando de verdade aquilo, você já vai estar causando impacto para o teu campo eletromagnético. E essa frequência que você está alterando com a meditação já está circulando no teu sangue. Quando você passa por os 11 minutos,
esse impacto já se estende para os teus nervos e para o teu sistema glandular. Então, esse estímulo de 11 minutos já é suficiente para alterar o padrão de secreção das tuas glândulas. Dependendo da meditação, vai ser uma ou outra, de uma maneira ou outra. A partir dos 22 minutos, já existe um impacto no teu estado mental. Então, esse efeito dos nervos, das glândulas, já muda a maneira como você estava antes se relacionando com alguma questão externa e como você vai se relacionar depois. Você pode fazer esse teste e tentar medir. A partir de 31 minutos, esse impacto já está distribuído em todas as células do seu corpo. E a partir de 62 minutos, já tem uma alteração que é possível se medir na massa cinzenta do seu cérebro. Então, quanto tempo você medita altera a maneira como aquilo transforma você. Mas, de novo, a gente não precisa começar se propondo a meditar 62 minutos. Então, quando a gente vai chegar naquele momento de organizar a nossa rotina de meditação, o que eu vou fazer essa semana? Então, a gente vai escolher uma meditação, uma extensão que é sustentável. E uma dica é começar, principalmente quem está no comecinho, comece com 3. Faz a sua primeira prática, 3 minutinhos. 3 minutos de meditação significam mais ou menos uns 10 minutos de presença, né? A gente vai falar um pouquinho depois o que vem antes, o que vem depois. Se você percebeu que os 3 minutos te trazem algum desconforto, tão desafiadores por alguma razão, fica nos 3 minutos por alguns dias. Quando você se sentir pronto ou preparado para ir adiante, estende a tua meditação para 11. E assim você vai cada vez se aprofundando na tua experiência e ficando por mais tempo. Lembrando que quanto mais tempo você conseguir ficar, melhor. Se você quer realmente usar essa ferramenta, essa técnica para uma transformação, se propõe a ir além, se desafiar, se aprofundar e dar oportunidade para o teu corpo reagir, para o teu corpo receber esse impacto todo. É sempre uma palavra que eu uso bastante em aula, gentilmente, para que você não desista. Porque se a gente se coloca em algo muito difícil, muito desagradável, a tendência é a gente fugir dela, antes da gente conseguir colher os frutos. Bom, e aí, a gente vai fazer o seguinte, daqui a pouco a gente vai, eu fiz um esqueminha super prático, assim, da gente se organizar, para começar a semana fazendo o nosso sadhana, né? Então, alguns de vocês já fazem, mas eu gostaria que a gente tivesse um compromisso comum essa semana para a gente ir juntos. E quem nunca fez o seu sadhana, ou quem não conhece a meditação, fazer também, né? E a gente fazer essa exploração, né? Então, para quem já medita, já tem várias experiências, né? Como a meditação faz se sentir, ou o que entende por meditação. E para quem está começando, vai então surgir mais dúvidas, mais questões, existem mais conceitos que a gente já traz, mais expectativa, né? E aí a gente vai alinhando e refinando esse nosso entendimento do que a meditação significa para cada um. Meditar é algo que está muito em voga, né? As pessoas estão buscando muito, mais ainda nesse período que a gente está totalmente recolhido e que está despertando muito. Eu vejo bastante, assim, as pessoas me procuram, as pessoas comentam como essa introspecção forçada está despertando, né, uma necessidade de autoentendimento, uma necessidade de buscar algo, de entender algo, de interpretar algumas mensagens que aparecem dentro de um contexto mais restrito, que a gente está obrigado a ficar. Mas nem todo mundo sabe muito bem o que é meditar, né? E uma das questões que entram nesse entendimento é que a meditação ela tem mais de uma interpretação, né? Existem várias escolas, existem várias linhagens, existem várias técnicas de meditação. E no final das contas, o objetivo de todas é muito parecido, né? É a gente encontrar ou entrar num estado que a gente tem acesso a uma parte da gente que fica não acessível no dia a dia, né? Então, toda meditação trabalha com algum tipo de silêncio, com algum tipo de concentração, algum tipo de foco,
algum tipo de contemplação que te coloca num contato diferente consigo mesmo, com aquilo que você sabe, com aquilo que você sente, com aquilo que você é. Mas existem diversas maneiras, né? Quando eu falo em meditação, eu geralmente falo bastante em mindfulness, porque é aquela mais comum, é aquela que se tornou mais aberta, vamos dizer assim, né? E mindfulness, dentro do Kundalini Yoga, na meditação do Kundalini Yoga, ela é como se fosse uma porta de entrada, vamos dizer assim. Então, quando a gente, se você já pesquisou, talvez acessa alguns aplicativos, tipo Headspace, faz uma meditação guiada, tem o Calm também, a gente vê muito um anúncio no Instagram, às vezes vê uns gifzinhos. E a primeira referência, vamos dizer assim, de meditação é essa atenção plena. Então, é algo para o que você vai olhar, é algo no que você vai se concentrar. Basicamente, muito superficialmente, isso é o mindfulness. Depois existem outras dezenas, talvez centenas, acredito, de maneiras de você meditar com escolas diferentes que te trazem um mantra, que te trazem algum tipo de respiração. Existem, por exemplo, a meditação Sufi dançando, é um movimento. Então, de diversas maneiras, todas essas escolas, todas essas linhagens querem nos levar a esse mesmo ponto, né, de autocontato com a gente. Dentro do Kundalini Yoga, que é da onde vem as meditações que a gente vai praticar, a gente tem um conceito que eu coloquei aqui de o que é a meditação. E a gente poderia falar assim: meditação é o processo de controlar as ondas mentais, permitindo o fluxo de radiância da alma. Então, é algo um pouco mais profundo, né? Mais ousado do que o mindfulness, porque a gente está falando de algo além, né? A gente está falando dentro do contexto filosófico do Kundalini Yoga, de uma existência espiritual, de uma existência como parte de um todo, disso que a gente chama de alma. Você pode se conectar com isso ou não, você pode ter essa crença ou não para praticar. A meditação do Kundalini Yoga vai mexer com o seu cérebro, com o seu sangue, com as suas glândulas, com as suas emoções, portanto, com a sua visão de mundo, e vai trazer mudanças para a tua experiência de qualquer maneira, você acreditando ou não. Mas esse conceito, você acreditando na questão de alma, enfim, né, ou não. Mas esse conceito é importante porque ele nos coloca dentro dessa egrégora do Kundalini Yoga e traduz muitas das coisas que a gente fala, né, muitos dos mantras, muitos até às vezes das explicações que vêm com as meditações. E isso que a gente chama de fluxo de radiância da alma, você pode chamar de outra coisa, né? Você pode chamar da sua essência, você pode chamar do seu contato com Deus, se essa palavra faz sentido para você. Você pode chamar de intuição, de certa forma, tem relação com isso, não completamente, mas é também, né? Na medida que a intuição expressa esse nosso fluxo. Você pode chamar da sua sabedoria interior, enfim. Esse é o nosso propósito na meditação, é a gente construir esse caminho. Mas ele é muito diverso, vamos dizer assim, né? Quando a gente experimenta a meditação, para cada pessoa ela vai se apresentar de uma maneira. Para cada pessoa ela vai ter algum desafio, pode trazer algum desconforto, e nem sempre o caminho é fácil, né? Então, aí entra uma diferença muito importante de meditação e de relaxamento, né? Que às vezes a gente acha que meditar é isso, é você ter menos estresse, é você baixar a ansiedade, é você relaxar. Às vezes não. A gente trabalha no Kundalini Yoga com um caminho que vai se abrindo, que às vezes tem pedras para remover, né? Então, algumas meditações são muito relaxantes, são muito tranquilas, são muito confortáveis, principalmente se elas se relacionam com as nossas emoções. Algumas delas nos conectam com algumas memórias, com algum aspecto emocional que nos faz sentir bem, nos faz sentir agradável, mas nem todas. Algumas meditações fazem a gente ficar chateado, algumas meditações levantam poeira, né, emocional, fazem a gente sentir desconforto.
E o caminho do meditador é atravessar tudo isso, é criar condições mentais e emocionais de perceber isso, se relacionar com isso, idealmente de dissolver isso. Mas nunca a gente, como professor de meditação do Kundalini Yoga, vai te dizer que o caminho é fácil, é gostoso, é agradável sempre. Pelo contrário, esses desafios, esses desconfortos são bem-vindos, na medida que são uma oportunidade da gente trabalhar, da gente desenvolver e da gente atravessar. Então, na proposta que eu tenho de sequência de meditação para essa semana, para gente, uma meditação bem tranquila. Vocês que já meditam já conhecem, que é o Kirtan Kriya. Podem fazê-lo ou não. Quem já está meditando há mais tempo, talvez já tenha o seu próprio sadhana, talvez queira fazer uma outra meditação. Tá tudo certo, né? A ideia é justamente que você construa a sua relação com a meditação. O Kirtan Kriya é muito forte, em geral ele é muito confortável de fazer, mas tem muitas meditações que não são, né? Então, a gente vai, no final da semana que vem, eu vou trazer para vocês um material que eu vou enviar, que tem 33 meditações. E a ideia é que vocês conheçam, que vocês entendam, que vocês possam escolher a meditação que vocês querem praticar no seu sadhana a partir do final de semana que vem. E lá vai ter muitas dessas desafiadoras, difíceis, mas que às vezes é o que a gente precisa. E o que eu recomendo quando você está fazendo uma meditação que te traz algum desconforto é que você tenha uma sequência um pouco compensatória, né? Que você coloque, depois dos seus minutos de técnica dessa meditação que é mais desafiadora, coloque um mantra um pouco mais tranquilo, se dê oportunidade, um momento de um pouco mais de sossego, processar isso, se relacionar com isso antes de você levantar e ir para a vida. Mas tudo que a gente faz, todas as técnicas de uma maneira ou de outra, elas vão nos levar para essa busca, para a gente conseguir se abrir para esse contato com quem a gente é de verdade, para a gente ir se desconstruindo os nossos padrões, os nossos filtros, o subconsciente, e a gente vai nesse caminho cada vez se aproximando mais, né, do que a gente é e do que a gente quer de verdade expressar, que é perfeito, saudável, feliz. É isso que a gente acredita no Kundalini Yoga. Aí aqui entra na questão do que esperar da meditação, né? Ao longo dos meus anos de meditadora, eu percebi várias coisas assim. Eu fui anotando alguns estados mentais que eu experimentei na meditação. E a minha experiência, junto com a teoria, traz algumas etapas, né? Então a gente pode observar que durante a meditação existem alguns níveis de conexão com a nossa mente, com a nossa alma. Às vezes você está mais superficialmente no teu cognitivo, às vezes você tem ideias, às vezes você está se relacionando mais com as suas emoções, às vezes você vai se aprofundando em estados mais do seu subconsciente. Isso é algo que a gente vai falar um pouquinho na semana que vem, que eu não gostaria de se aprofundar agora, porque eu quero deixar aberto, né, esse espectro para a exploração de vocês durante essa semana. Então, o que eu falo sempre quando me perguntam o que esperar da meditação, minha resposta é nada. Não espere, não crie expectativas. A meditação é um estado meditativo, e eu fico confortável de falar como algo porque eu experimentei, né? É um campo muito vasto de possibilidades. Então, quando você se coloca numa certa condição que você consegue silenciar seu cognitivo, que você consegue se abrir para o que há além daquilo que você já vê, daquilo que você experimenta, daquilo que você controla no seu dia a dia, as possibilidades são inimagináveis. Elas estão além do que a gente pode medir no nosso estado alerta. Então, nós temos o estado de alerta, né, quando a gente está acordado, nós temos o estado dormindo e nós temos o estado meditativo, que não é nenhuma coisa nem outra. Então, quando você senta para meditar, ou quando você se propõe a
construir uma rotina de meditação, você fez isso por alguma razão, né? Você está estressado, você conheceu alguém que está se beneficiando muito, você gostaria de ter um benefício parecido, ou alguém falou para você, talvez seu terapeuta. Você vem naturalmente com algum objetivo e com alguma expectativa. Talvez seja isso que eu falei antes, né? Fluxo da alma, sei lá. Mas isso é uma grande armadilha. Você entrar imaginando que você conhece as possibilidades e buscar aquela possibilidade. Então, eu confio demais na meditação, eu sei que as possibilidades são muito grandes e ela pode sim diminuir a tua ansiedade, ajudar na tua terapia, te fazer descobrir coisas assim como esse seu amigo descobriu. Mas o caminho para chegar lá, como que isso vai se apresentar, é o que a gente não pode conhecer. Então, meu convite é você entrar na meditação sempre aberto, sempre esperando qualquer coisa que você desconheça, que pode ser algo muito bacana, pode ser algo desconfortável, ou pode ser que não vai acontecer nada. Talvez hoje você vai sentar ali, não vai conseguir se concentrar no mantra, e não vai conseguir perceber a respiração, ou você vai estar super presente, mas não vai conseguir coletar nada daquela experiência. E quando você, depois da experiência, aí sim você observa. E aí o meu convite, outro convite, particularmente nessa semana, é que você tenha um diário, você tenha lá uma folha qualquer que você possa, depois de você finalizar a sua prática, parar uns minutinhos e registrar qualquer coisa. Fazer um desenho, escrever algo que você sentiu, algo que você observou e expressar, permitir, sem nenhuma regra gramatical, artística, ou que seja, simplesmente soltar o que quer que se apresente, que tenha vindo dessa tua experiência de meditação. É uma maneira de você tangibilizar, né? De você decodificar e trazer isso para o seu cognitivo, para o seu racional, para o seu entendimento, né, do seu estado alerta. E aí, uma vez que você vai passando por essa experiência, você observa como é que foi hoje. Não estava esperando nada, mas alguma coisa aconteceu. E no outro dia? Como é que foi? Ah, hoje foi diferente. Poxa, ontem eu tive uma ideia, hoje eu estava tão relaxada, sabe? E aí você vai percebendo e vai talvez observando algum padrão, talvez não, mas você vai se permitindo vivenciar. Então, enquanto a gente estiver essa semana fazendo o nosso sadhana, se você quiser fazer o registro e compartilhar, ótimo. Se preferir fazer para você, tá tudo certo também. Mas abra-se, né, para o que a meditação pode trazer. E às vezes é super legal, acontece alguma coisa muito bacana. E a gente vai querer de novo no outro dia. Mas por aí já é outro dia. Talvez não vai acontecer de novo. Talvez não vai acontecer nada, vai acontecer outra coisa. Esse é um exercício que a gente se propõe para a meditação, em que indiretamente a meditação nos beneficia bastante. Porque uma vez que a gente consegue construir isso com a nossa prática de meditação, a gente aprende a levar isso também para as nossas relações humanas, para as nossas, para os nossos processos individuais, e a gente vai se abrindo para a vida, né? A meditação, ela tem benefícios muito específicos. Talvez você está fazendo uma meditação que está ativando lá a sua glândula pituitária, vai secretar tal hormônio. Existem os benefícios energéticos, emocionais, que você vai coletando ao longo do tempo, mas existem também os benefícios indiretos, né? Que a sua relação com você mesmo, sua construção da disciplina, o lidar com a sua experiência de meditação vai te ensinando para você levar para fora. Certo? E aí, a gente vai para uma parte bem prática aqui agora, tendo falado tudo isso. Vou compartilhar com vocês a minha tela. Então, a gente já resolveu que vamos começar a meditar, vamos fazer uma rotina de meditação. Eu coloquei aqui, assim, tipo,
muito mastigadinho para vocês. Como que eu vou arrumar, como que eu vou organizar minha rotina de meditação? Então, primeira coisa, depois eu coloco essa imagenzinha lá no grupo, tá bom? Primeira coisa, comprometa-se com a sua rotina de meditação. Então, tá bom, resolvemos que a gente vai fazer esse workshop, então vamos aprender a meditar, que vamos nos dar a possibilidade de experimentar o que a meditação pode trazer. Comprometa-se. Escolhe o horário que você vai meditar. Lembra daquilo que eu falei, seja honesto com você mesmo, seja razoável no que é possível. Escolhe por quanto tempo você vai meditar. Ah, eu já sou meditador, já estou confortável, quero ir além, vou fazer 31 minutos. Waheguru. Estou começando, sei que vai ser difícil, vou começar com 3. Waheguru. Escolhe para você. E às vezes, quem está meditando junto, é muito gostoso compartilhar, estar junto, fazendo aquele momento. Mas talvez seja o momento também de olhar um pouquinho para si e buscar aquilo em você mesmo e definir. Então, o teu horário e o tempo. Pode ser todo dia, melhor dos mundos. Faça isso diariamente por você. Talvez você não consegue todo dia porque tem uma interferência. Então, escolhe aquilo que é possível. 2 vezes por semana? Não, vou fazer 3 vezes por semana. Ah, vou fazer todos os dias, mas só 3 minutos. Não, vou fazer 3 vezes por semana, mas aí vou fazer 15 minutos. Enfim, organize isso. Depois você vai escolher a meditação que você vai fazer, pelo prazo determinado. Então, nesse momento, o convite é que a gente faça pela semana, até sábado que vem. Eu vou sugerir, vou mandar para vocês um videozinho de uma meditação específica, para quem está começando é a que eu recomendo, que chama-se Kirtan Kriya. Quem já está na prática há mais tempo já pode ir além. Quem está fazendo aula comigo de yoga pode seguir no sadhana que a gente está fazendo durante as nossas aulas. Quem já conhece várias, já fez, tem alguns alunos de vocês que fizeram já atendimento individual comigo, tem alguma específica que a gente fez juntas, quer fazer essa. Lá na frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre a escolha da meditação, tá bom? Então, se você não sabe qual escolher, faz o Kirtan Kriya, que é o que eu vou mandar o vídeo. Mas se você já sabe, você pode fazer isso agora. Quando você já tiver concluído o nosso segundo encontro, aí esse ponto 2 vai ficar mais fácil de entender, tá bom? 3, escolhe o seu local. Então, antes de você começar, escolha um local. Não faça na sua cama, a menos que seja a única opção. Não faça num local onde você faz outras coisas. Pega 3 minutinhos assim hoje, se o seu sadhana, sua prática vai começar amanhã, coloca a sua intenção naquele local. Coloca lá aquilo que você quer cultivar, traz uma plantinha, cria esse ambiente para você. 4, crie uma playlist que vai lhe acompanhar, se for o caso. Conforme a gente for conhecendo as meditações, para quem não conhece, vai perceber que tem muitos mantras que a gente usa. Então, naquele materialzinho que eu vou mandar para vocês no final da semana que vem, tem link para todos os mantras. Se você está começando e vai fazer pelo vídeo, não precisa fazer playlist, você pode só seguir o vídeo da meditação. Uma vez que você já está mais ambientado, que você já se relaciona com mais facilidade, então você constrói, coloca uma música que você vai entrar na meditação, que você vai respirar, depois coloca um mantra que você vai fazer técnica, coloca mais uma outra música lá no final que é tranquila, que é agradável para você finalizar e contemplar. A ideia é que você tenha tudo pronto, para quando chegar o seu horário, você está tudo organizado, você senta e faz. E aí vem o nosso ponto 5, que é compareça. Então eu digo para você ser muito honesto na construção, porque uma vez que você construiu, por favor, por você mesmo, compareça. Esteja lá. Você está cansado? Não tem problema. Senta, escuta. Talvez você não faça nada, mas senta no seu horário, fica lá o seu tempo, constrói o teu hábito. A única maneira de você construir um hábito que você deseja é você começar. E no começo, deu fome, eu coloquei para acordar cedo, mas hoje eu tô com sono, tá frio. Faz assim que nem a Mish, põe a cobertinha e vai enrolado, mas vai, compareça. Então seja honesto no construir para que você consiga cumprir.
Isso é extremamente importante para a tua mente aprender quem é que manda, né? Para você passar pela superação do desafio. Eu fico falando essas coisas e para mim, que já medito, sinceramente, o não comparecer é difícil. Chega um ponto que, nossa, não vou meditar hoje, isso é muito difícil, é muito ruim. Então eu sempre priorizo a meditação. Faço porque eu gosto demais, porque eu já cheguei num ponto que eu colho todos os resultados, eu não quero parar. Mas no começo é diferente, né? Meu hábito já está enraizado. Se o seu já estiver, tá fácil. Se não estiver ainda, você precisa impor isso, né? Para que as coisas aconteçam. E aí, uma vez que você definiu o que você vai fazer, então chegou a hora de você sentar para meditar. Mas como é que é isso, né? Você só senta e liga o mantra e sai. Vocês que estão aqui comigo, muitos já conhecem toda a rotina que a gente faz, né? Mas se você está começando, talvez seja novidade. Então eu fiz uma outra telinha aqui, super mastigadinha também, que é como é que funciona a meditação no Kundalini Yoga. Algumas técnicas, talvez você já experimentou, são só de respiração, ou são só de você observar alguma coisa, né? Às vezes você fica vendo aquele círculo girando, vai respirando junto com ele, nas técnicas modernas, né? Que tem vídeo, que tem aplicativo. No Kundalini Yoga a gente vai fazer o seguinte: a primeira coisa que a gente faz é sentar, encontrar a postura. Então, quando você for fazer a tua prática, já tem o teu lugarzinho, senta, fecha os seus olhos, coloca a sua cobertinha, coloca a sua almofada. Por uns instantes, somente respira, observando o teu corpo e a linha. Se acomoda no seu corpo, se encontra com a tua respiração. A gente faz sempre, como a gente fez lá no começo, a entoação 3 vezes do Adi Mantra, que é o mantra de conexão. Om Namo Gurdev Namo. Se você já está praticando, já fez isso várias vezes junto comigo ou com outro professor, se você for fazer através do vídeo que eu vou mandar do Sadhana, a gente vai fazer juntas. Eu vou explicar um pouco mais o que é esse mantra na semana que vem, mas ele é basicamente um mantra de conexão. Ele vibra na frequência, uma frequência de reverência à sabedoria interior e à sabedoria que habita na gente, a sabedoria universal e a sabedoria interior que habita na gente. Então ele nos abre para esse contato com o fluxo da nossa alma. Então você faz o mantra 3 vezes. Existem várias respirações que você pode fazer. Se você já é praticante, conhece alguma meditação pranayama, você pode incluir aqui no item 2. Se você está começando, somente respira profundo, não precisa ser muito. O suficiente para você sentir que a tua mente está chegando, que a tua mente já identificou que esse é o momento de meditar. O suficiente para você se relacionar com algum pensamento insistente, conversar com ele, soltar para ele te deixar nessa tua lacuna de sossego, de introspecção. Então a gente vai fazer a meditação com a técnica escolhida. Então você escolhe uma meditação e uma vez que você já se encontrou, já conectou, já está ali presente, então você vai repetir o mantra, vai repetir o padrão de respiração, vai seguir a técnica aquela que foi escolhida. Quando você terminar o seu tempo, e aqui entra o tempo, né? Nesse 3, aí você coloca 3 minutos, 11 minutos, o tempo que você determinou que é possível para você. Quando você terminou, você vai ver lá que terminou o seu mantra. A minha sugestão é você permanecer uns instantes. Se isso for desconfortável, você já sentiu que já deu, tudo bem. Faz o fechamento, se levanta, não precisa ficar sofrendo. Se você conseguir, idealmente, permita-se ficar um pouquinho nesse exercício de desapego. Então você está observando, você está percebendo, vão emergir algumas sensações, alguns sentimentos, talvez esse é aquele momento que vem a raiva, que vem qualquer coisa que se apresente. Geralmente o que se apresenta é bom, é agradável, é gostoso, você acolhe.
Então aproveite esses instantes para ter contato com isso, mas sem buscar nada, sem tentar transformar a tua experiência, sem tentar alcançar algo. Simplesmente contempla onde você está e o que você está sentindo, o tempo que você desejar. Então finaliza. Na tradição do Kundalini Yoga a gente entoa 2 vezes a canção do Sol, 3 vezes longos Satnam, que é um mantra de conexão com a nossa verdadeira identidade. Satnam significa isso, verdadeira identidade. E pronto, então você levanta, vai ser feliz aí no seu dia. Essa é uma estrutura muito simplesinha, encaixadinha, muito fácil, você segue e fica nesse padrão até você se aprofundar no entendimento. Com o tempo você vai colocar mais coisas, com o tempo você vai alterar o tempo, a extensão, com o tempo você vai juntar uma meditação com outra, talvez. Eu faço tudo isso, é possível. Mas essa primeira estruturinha é para ajudar realmente quando você está começando, para te guiar. Então não tem erro, já está tudo explicadinho. Eu vou mandar para vocês o vídeo para fazer isso. E então só precisa da sua vontade realmente de você começar a experimentar e ver o que vai acontecer. Quem sabe você vai gostar bastante que nem eu. Certo? Então por hoje o que a gente tem para falar é isso. Eu gostaria que durante a semana então vocês fizessem os seus sadhanas, registrassem para a gente poder compartilhar na semana que vem. E aí a gente vai entrar nas questões mais teóricas mesmo, mais técnicas. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir trazendo e aí a gente conversa durante a semana no grupo. Se preferirem me chamar privado também, tá? Mas antes da gente finalizar por hoje, então a gente vai fazer uma meditação juntos, que é o nosso Kirtan Kriya. Vou fazer ele por 12 minutos. Se vocês quiserem aproveitar os minutinhos enquanto eu estou explicando para soltar as pernas, ficar em pé um pouquinho, fiquem à vontade para soltar um pouquinho. E enquanto isso eu vou falando para vocês sobre o Kirtan Kriya. Quem já viu meu aluno tá careca de saber, né? Pode até ir tomar uma água e no banheiro, quando voltar já vai saber o que fazer. Mas para quem está começando, tudo novidade. Então eu vou explicar. Kirtan Kriya é uma das meditações mais clássicas. Eu pensei bastante em trocar, talvez, como tem bastante de vocês que já praticam. Eu falei, não, mas eles já fizeram, talvez eu faça outra. Mas o Kirtan Kriya é muito maravilhoso, assim. De todas as meditações, se você só quiser aprender uma, aprenda essa. E se você não sabe qual técnica escolher para qualquer situação de vida que você está vivendo, qualquer estado emocional que você está, você pode sempre recorrer ao Kirtan Kriya. Então eu resolvi deixá-lo e a gente fazer ele hoje. E aí, como eu já falei, seguimos fazendo Kirtan Kriya, quem desejar, quem já está mais avançado e tem um sadhana diferente, tudo bem também. A gente vai fazer, então, uma meditação que acompanha o mantra Satanama. Satanama é o ciclo da vida. Então, Sa significa o infinito, a origem de tudo. Ta é a nossa existência, a manifestação dessa origem. Na é a destruição, é a morte, é o fim. E Ma é o renascimento. Então, Satanama é todo esse ciclo. E a gente vibra entoando essa frequência. Então, a gente se conecta com todo esse círculo de existência, de transformação. E a gente vai fazê-lo acompanhando com o nosso mudra. Então, quando a gente entoar Sa, vamos tocar polegar e indicador. Quando entoar Ta, vamos tocar polegar e dedo médio. Na, polegar e o anelar. Ma, polegar e o dedo mínimo. Então fica assim. Sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, ma. Eu vou colocar o mantra para tocar, para nos conduzir. E ele vai revezar. Você vai escutar que o som vai mudando e a gente vai mudando a nossa voz da mesma maneira. Os primeiros minutos a gente vai entoar alto. Sa, ta, na, ma. E em seguida a gente vai sussurrar. Então você continua entoando, continua alternando os seus mudras, mas a sua voz vai ficar um sussurro. Sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, ma.
Quando silenciar a voz, vai permanecer o ritmo, a mesma batida. E agora você vai continuar vibrando, continua vibrando com o som, só que só mentalmente, vai continuar revezando os seus mudras, mas sem vocalizar. Esse momento você vai ver que você vai entrando, você vai se aprofundando, você está entoando alto, a mente está aqui, você começa a sussurrar, vai descendo. Quando você está em silêncio, continua vibrando, você está no estado meditativo mais profundo. E depois você vai retornar, sussurrando e entoando, sempre mantendo a alteração dos teus mudras. A gente vai fazer isso mantendo o foco do olhar no ponto entre as sobrancelhas. Os olhos vão ficar fechados e você vai olhar aqui nesse ponto, onde as suas sobrancelhas se encontram. Sempre que possível, sustenta os seus olhos virados assim, olhando lá para cima. Tá bom? Então a gente vai sentar. A nossa mão vai ficar sobre os joelhos, tá bom? Então a gente vai colocar as mãos assim e alternando os mudras aqui, certo? Vou ficar aqui na frente para ajustar o som, depois eu vou lá para trás, se alguém tiver dúvida e quiser me ver. Então, nos sentamos. Se estivéssemos iniciando a nossa prática agora, faríamos o Admantra. A gente não vai fazer porque já fizemos. Então, nós pulamos para a etapa da introspecção. Fecha os seus olhos. Lembra aquele caminho que nós fizemos construindo a postura e vai ajustando a sua coluna. Pernas, quadril e pelve, umbigo, peito, ombros e cabeça. Traz o foco do seu olhar para o ponto entre as sobrancelhas. Sentindo a respiração. Vai se abrindo para a experiência da meditação. Satanama, 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 Satanama.
Inspira profundo. Exala. Indo as mãos em frente ao peito. Permanece em silêncio, sustentando sua postura, peito aberto, cabeça alinhada. Ativando o desapego, sua capacidade de observar sem reagir, sem resistir. Somente respira, permitindo ao universo que ele continue se movendo. Sem que você se envolva com nada disso. Inspira profundo. E exala, relaxa suas mãos. Nossa prática de meditação, esse horário, esse momento que a gente faria o fechamento com a canção do Sol e Satnam. Eu vou falar mais um pouquinho, então vou deixar o fechamento para o final. Essa então é a nossa prática que eu sugiro que vocês façam durante a semana. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questão para ajustar o seu sadhana com outra meditação ou mesmo com essa, estou à disposição. Eu vou mandar um link de uma versão dessa música, desse mantra, que tem apenas 6 minutos. Então, quem está começando, se sentir que foi demais para começar com 11, essa tem 11 mais 1 minuto de silêncio no final. Se preferir, achar que é mais adequado, pode começar com a de 6. Quem estiver mais disposto a ir além, tem também a versão de 31. Então, cada um dentro da sua capacidade constrói o que achar melhor. E eu sigo à disposição, tá bom? A gente vai conversando. Vou mandar as imagens no final, lá no nosso grupo, vou mandar o vídeo. E voltamos nas Nutri na próximo sábado. Eu agradeço que vocês estejam aqui, por mim, pelos outros que vão ver a aula gravada. Sem vocês aqui ao vivo não ia me animar a gravar, não. Muito chato. Falar só assim. Então, por todos nós, obrigada por terem estado aqui nesse sábado de manhã. E então, fechamos. Ah, deixa eu perguntar, vocês querem perguntar alguma coisa? Querem abrir o microfone? Não? Tudo certo? Oi, eu gostaria, porque eu não estou nesse grupo, né? Como é que eu faço para receber o material? Eu te mandei um link, Marne, lá no teu WhatsApp para você entrar. Ah, tá ótimo, então. Bom? Se eu ver aqui em seguida, nas próximas horas que você não entrou, eu mando de novo.
Ah, tá certo. E aí eu Tá, vou, obrigada. vou mandar para você também, Arnaldo, o link para entrar no grupo. Se a Cíntia quiser juntar-se a nós, você é muito bem-vinda. Chegou aí a informação? Então tá bom. Então fechamos, juntando as nossas mãos em frente ao peito. Fecha os seus olhos. Na tradição do Kundalini Yoga, a gente fecha as práticas entoando 2 vezes a canção do sol. É uma bênção primeiro a nós mesmos, reconhecendo o nosso esforço, trazendo para a gente todo o bem que a gente deseja sempre ao próximo. A segunda vez a gente entoa para alguém, para todo mundo, para quem desejar. E fechamos com 3 longos sadhnams. Inspiramos profundo para começar. Que o eterno sol te ilumine, que o amor te rodeie, e a luz pura interior guie o seu caminho. Que o eterno sol te ilumine, que o amor te rodeie, e a luz pura interior guie o seu caminho. Inspira profundo e exala. Satnam. Obrigado, Patrícia. Obrigada.